Olá, estamos aqui para mais um podcast do Sindicato dos Médicos para falar sobre o recadastramento de título para pagamento de gratificação e titularização com o Dr. Gutenberg, que está aqui para explicar tudo para a gente, né, doutor? É verdade, Lá. Inicialmente, cumprimentar os colegas que nos ouvem e, infelizmente, volta a novela da gratificação de titulação, né? Vamos tentar esclarecer para que os colegas não tenham prejuízo. E já adianto que qualquer dúvida, procurar pessoalmente o jurídico do Sindicato dos Médicos. Doutor, você falou volta à novela. Por que esse volta à novela? Porque essa história de cortar a gratificação de titularidade, de titulação, já tem 2, 3 anos, né? Ameaça, a gente foi ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas mandou suspender, depois volta de novo, e fica nessa ansiedade, nesse estresse, e deixando o médico e o servidor público da saúde intranquilo na perspectiva de perder salário. Perfeito. Doutor, qual foi o objetivo da criação da gratificação da titularização? Essa pergunta é importante para o colega e o servidor da saúde que está nos ouvindo entender. Quando foi criada a gratificação de titulação, foi no governo Ruiz, com a secretária de administração na época, a Cecília Landim, e na época eu era diretor jurídico do Sindicato dos Médicos. E nós conseguimos colocar a gratificação de titularidade, de titulação, no plano de cargo e salário dos médicos, que depois foi copiado por todos os planos de cargo e salário dos servidores da saúde. A filosofia, o conceito, o entendimento da gratificação de titulação era dar salário para o profissional, dar salário para o servidor da saúde, para melhorar o salário do servidor da saúde. Por isso é que títulos de mesma natureza somavam para atingir os 30%, que é a gratificação máxima. E, infelizmente, no governo Hollenberg, com Humberto Fonseca, secretário de saúde, eles querendo fazer economia e precarizar mais ainda o salário dos servidores, resolveram trazer para essa discussão o conceito acadêmico, de mestrado, de doutorado, que só poderia ter um título de cada natureza. Mas não foi essa a inteligência e o objetivo e o conceito de quando ela foi criada, né? É necessário a gente entender que quando se cria uma determinada lei, um determinado benefício, tem um conceito de inteligência temporal. Não se pode mudar ao longo do tempo, porque senão desvirtua, como acabou se desvirtuando. Nós queremos e elogiamos os colegas que têm mestrado e doutorado, mas mestrado e doutorado é para academia, para faculdade, para universidade, não é para assistência, né? Nós queremos melhorar o salário de quem está no atendimento, no dia a dia do atendimento à população, para que tenha condições salariais de ter uma vida decente. Foi por isso que se aceitou, desde o início, titulação de mesma natureza. Infelizmente, no governo Hollenberg com Humberto Fonseca, desvirtuaram e trouxeram um conceito acadêmico, que foi um erro crasso, que está trazendo e continuando com toda a insatisfação, ansiedade e intranquilidade do servidor da saúde. Essa alteração implica necessariamente redução do valor da gratificação de titulação? Não. É bom frisar que os servidores que precisam fazer o recadastramento é aqueles que tiveram a concessão da gratificação a partir de 2 de outubro de 2010 até 21 de outubro de 2014. E aí não implica a redução do valor da gratificação? Quem cadastrou até 1º de outubro de 2010 mantém como está, não vai ter mudança. Quem teve a gratificação concedida a partir de 2 de outubro de 2010 pode ter mudança, caso ele não consiga entrar nos novos critérios da concessão, que não consideram mais título de mesma natureza para concessão, né? E até aquele título que é necessário para o exercício da atividade. Por exemplo, o colega que é ginecologista e para exercer o cargo tem que apresentar o certificado de residência médica, o título de especialista, não vai contar, né? Então, se ocorreu isso, ele corre o risco de perder. É por isso que a gente orienta que o recadastramento seja feito e junte não só os títulos que se juntou na época, como qualquer outro título novo, para que na hora de analisar e perceber que você faz jus aos 30%, ou se houver perda, não seja uma perda
é maior que 8%, né, 7%, né? Porque se você conseguir uma titulação e outra certificação que te dá 8%, você consegue os 23%. Se tinha 30%, perdeu só 7%. Mas a nossa luta é para que não perca. Hoje é de 30%. O percentual máximo Máximo é 30%. de 30%. Fazendo recadastramento... Pode manter ou está correndo aí o risco de perder. Certo. Doutor, para deixar bem claro, quem tem que fazer esse recadastramento? O servidor da saúde, o médico e demais servidores que tiveram a gratificação de titulação concedida a partir de 2 de outubro de 2010 até 21 de agosto de 2014. Certo. Os servidores aposentados também precisam fazer esse recadastramento? Para continuar recebendo? Veja bem, os aposentados que tiveram a concessão da gratificação a partir de 2 de outubro de 2010, sim. Por quê? Porque teve muito servidor aposentado que só conseguiu a concessão da gratificação depois de aposentado. E se foi a partir de 2 de outubro de 2010, ele tem que fazer o recadastramento. E como é que esse aposentado fica sabendo que ele precisa fazer o recadastramento? Bem, todo servidor que precisar fazer o recadastramento, ele vai ser notificado individualmente, né? Nós tivemos com o subsecretário de Gestão de Pessoas, o doutor João Eudes, que nos afirmou que os servidores, e como manda a lei, vão ser notificados pessoalmente. Então você vai receber uma notificação pessoal e o prazo para fazer esse recadastramento começa a partir daquela data. Nós estamos tomando conhecimento de alguns hospitais que estão fazendo notificação da rodo, né? Coletivo. Pega um documento, não identifica ninguém e manda uma relação de nomes. Não é a forma correta de fazer. Estão fazendo no atacado, né? É uma total falta de respeito à pessoalidade do servidor. A notificação tem que ser pessoal. Você tem que receber um SEI, né? Com teu nome, te informando que você tem que fazer o recadastramento. E o prazo começa a partir daquela data. É obrigatório fazer esse recadastramento? E se o servidor deixar de fazer, como é que fica? Quem se encontrar enquadrado nesse período de 2 de outubro de 2010 a 21 de agosto de 2014, nós recomendamos que faça o recadastramento sob pena de ter essa gratificação cortada. Com relação aos aposentados, é bom frisar também que se você teve a sua gratificação concedida antes de 2 de outubro de 2010, mas não atingiu os 30%, e depois desse período você juntou mais um título para chegar ao percentual de 30%, aí você vai ter que se recadastrar porque você atingiu o percentual máximo dentro desse prazo. Perfeito. Doutor, vamos fazer o seguinte, qual é a orientação do Sindmédico em relação ao recadastramento de título? Bem pontual para a gente... Nós recomendamos que o médico que se encontre, que tenha tido a gratificação concedida nesse intervalo, faça seu recadastramento e vá ao Sindicato dos Médicos buscar, isso mesmo, meu Sindicato dos Médicos, buscar a manifestação que o sindicato preparou com a orientação do seu jurídico para fazer uma manifestação via SEI pedindo a manutenção que permaneça os mesmos percentuais, que não haja corte. Então você médico que me assiste, que me ouve, que se encontra nessa situação, além de fazer o recadastramento via o Signet, vá ao sindicato, pegue a cópia da manifestação que está lá para você preencher e junte no SEI, pedindo que seja mantido os percentuais atuais de titulação se você tem os 30% e tem risco de perder. Se você não tem os 30% e adquiriu, fez algum curso, alguma titulação que lhe permite chegar aos 30%, ótimo, né? E aí essa manifestação vai ter que ser respondida. Então, o servidor tem que ir no sindicato pegar essa manifestação. Tem que ir pessoalmente, até porque a nossa secretária explica direitinho como é que tem que ser feito. E a gente apresenta como essa manifestação? Essa manifestação é protocolada via SEI. Certo, entendi. E esse recadastramento vai implicar na redução imediata da GTIT?
Não, esse recadastramento vai ter um prazo para a secretaria analisar esses títulos e vai ter, se você tiver redução, vai ter prazo, período para recurso e tal. E se houver definitivamente a redução, você tem que procurar o jurídico do sindicato. Então, havendo redução, procura o jurídico do sindicato. O jurídico do sindicato. Existe alguma expectativa de evitar a mudança no pagamento da GTIT? A princípio, para os novos, né, que foram concedidos a partir de 2010, não, né? Infelizmente, o governo anterior, o governo que eu já citei aqui, da época do Hollenberg, alterou os critérios de concessão dessas gratificações, a não ser que o atual governo mande um projeto de lei para a Câmara permitindo que as titulações de mesma natureza somem para atingir o percentual de 30%, que é o ideal. Nós queremos estimular que o médico ou o servidor da saúde permaneça na assistência. Para isso ele tem que ter salário, e essa gratificação melhora o salário do servidor. E nós não queremos servidor na academia, critérios acadêmicos. Não, que nós não queremos que os servidores, que o servidor, o médico, os demais servidores da saúde se aperfeiçoem. Nós queremos, mas essa formação toda não é necessária para estar na assistência. Nós queremos o profissional na assistência com os requisitos para o cargo. O que ultrapassar, melhor, qualifica, tal, mas não para a concessão da gratificação. Certo. Doutor, os títulos a serem apresentados são os mesmos apresentados à época da concessão da majoração da GTIT? Essa pergunta é interessante, porque até mesmo você pode até não lembrar, não saber o que juntou, tal. De qualquer forma, a orientação nossa é junte os títulos que você apresentou para a concessão e os novos títulos que você adquiriu nesse período. Entendi. Tem mais alguma informação que você queira passar para os nossos sindicalizados? Bem, na realidade, a gente chama a atenção para o aposentado, né, que foi uma situação que fica na dúvida, eu sou aposentado, eu preciso apresentar ou não. Deixar bem claro que o aposentado que teve a concessão ou a majoração dessa gratificação concedida a partir de 2 de outubro de 2010, quando já aposentado, tem que recadastrar, né? E recadastre também novos títulos se adquiriu nesse período. Doutor, uma dúvida. Essa manifestação só deve fazer pós recadastramento ou faz junto? Não, é automático, é simultâneo, né? O recadastramento faz através do Signet e a manifestação através do SEI. Perfeito. Mas simultaneamente. Repito mais uma vez, não esqueçam de ir ao sindicato pegar essa manifestação, porque aí nossa secretária vai explicar direitinho para não ter dúvida. Pessoal, o que está em risco é perda de salário. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Perfeito. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você que me ouve. Um abraço e vamos em frente. A luta é constante, é diária.